Bolsa Família versus Auxílio Brasil, uma discussão que não sai do dia a dia das pessoas. Ambos são programas sociais das pessoas mais votadas do Brasil, Lula e Bolsonaro. Com isso, o motivo dessa discussão não fica apenas para o lado político, mas sim para a polarização do país. E hoje, veremos a real diferença entre os dois programas e por que eles são totalmente diferentes. Bom, primeiro, para entender a diferença entre os dois programas, precisamos entender a diferença de pensamento dos governos do PT e do Paulo Guedes. O PT é um governo assistencialista, onde um de seus objetivos centrais é colocar a classe dos pobres no jogo novamente e apoiar a extrema pobreza a sobreviver. O partido do PT enxerga como ferramenta principal para isso os programas sociais, onde daqui a pouco veremos que é uma diferença da visão econômica de Paulo Guedes. O governo do PT enxerga como missão do Estado combater os problemas macro do país. A assistência social do Partido dos Trabalhadores se define por dar à população segurança às famílias e sujeitos, como segurança de rendimento, sobrevivência a riscos circunstanciais, autonomia e convívio familiar e comunitário. E um de seus programas mais conhecidos, se não o maior, é o Bolsa Família. O Bolsa Família funciona como a diferença direta de renda. Com condições, ele beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. No programa, encontra-se alguns agregados, como o Fome Zero, que tem como objetivo de dar ao cidadão o direito de ter uma alimentação adequada. Do outro lado do jogo, temos o governo do Bolsonaro com Guedes à frente da economia. Guedes é um estudante defensor do neoliberalismo. Ele estudou na Universidade de Chicago, onde teve contato com o pensamento do economista Milton Friedman. Friedman é um dos maiores nomes do pensamento liberal do século XX. Ele contribuiu para o campo liberal alguns pensamentos centrados ao livre comércio, como mínima participação do Estado, valorização da competição e concorrência econômica, diminuição do tamanho do Estado e políticas fiscais baseadas na redução de impostos. Dito isso, podemos entender que durante os estudos de Paulo Guedes, a sua visão econômica foi construída pelo Estado mínimo, ou seja, ele acredita que o caminho certo é tirar o máximo do Estado possível da economia. Nenhum serviço de saúde, educação ou algum outro tipo de programa social deve fazer parte do plano do Estado. E em troca disso, você dá dinheiro às pessoas, e o setor privado melhorará cada vez mais o serviço, por questão da concorrência disputada entre os agentes privados. Isso é um ponto muito importante para entendermos a grande diferença do pensamento entre os dois governos. Voltando para Guedes, ele acredita na teoria de Friedman do imposto de renda negativo. O imposto de renda negativo é uma manobra onde o governo, por exemplo, estabelece que todo mundo que esteja trabalhando deva ganhar pelo menos R$2.000. Se por acaso a pessoa ganha R$1.500, o governo deve preencher o que falta. E com esse dinheiro que o governo oferece, a pessoa logo gastará com educação, saúde ou alguma outra questão fundamental, o que irá fazer esse dinheiro voltar para a economia novamente. Com isso, podemos entender o porquê o Paulo Guedes adotou políticas de subfinanciar, por exemplo, educação, saúde, entre outras coisas que o governo oferece. Fazendo isso, ele cada vez mais empurra para o setor privado. Para resumir, é a exclusão do Estado em prestação de serviços, ajuda para garantir a renda acordada e a pessoa passará a comprar um serviço que era prestado pelo Estado. Bem, vimos que as visões de políticas públicas são extremamente diferentes. E isso será fundamental para entender as diferenças entre o Bolsa Família e o Auxílio Brasil. O auxílio vem após a exclusão da Bolsa Família. Ele foi introduzido no contexto da pandemia, então teve muita pressão para aumentar o valor de R$200, que era o acordo inicial, para R$600, após o Congresso Nacional ter forçado a PEC que aumentou o valor mínimo. A sua característica fundamental é dar ao cidadão a escolha de como ele vai gastar aquele dinheiro. O governo vê que o cidadão escolherá o melhor que será para ele, o que é ótimo para aumentar a renda da população, mas perigosa por não ter um planejamento por trás desses gastos. Não existe requerimento para a pessoa ganhar dinheiro, o qual faz o governo perder a oportunidade de melhorar alguns índices. E para as famílias que não conseguem viver com apenas R$600, o programa tem o agregado do crédito consignado. Esta é uma ferramenta onde as pessoas podem pegar crédito em cima do auxílio, e os juros serão descontados diretamente em salários, olerites ou em algum benefício. Um dos grandes problemas disso é que não existe um teto para os juros que os bancos cobrarão, ou que, em vez de ajudar as famílias, podem fazer elas aumentarem seu endividamento, com isso podendo piorar futuramente. O programa não está orçado para o próximo ano com o mesmo valor de R$600, parcialmente está negociado em R$400. Caso o governo não preencha o restante,
a dívida da população crescerá rapidamente. O Bolsa Família, por outro lado, dá o valor de aproximadamente R$ 300 para cada família. Mas a grande diferença dele para o Auxílio Brasil não é só a quantidade, e sim o plano por trás do programa. O Bolsa Família dava às famílias que estavam abaixo da linha de pobreza um valor longe do Auxílio Brasil, mas que era ajustado ao número de crianças que cada família possuía. Outra diferença é o de requerimento. Para a família receber, os filhos tinham que estar na escola, o que faria com que elas diminuíssem o consumo de comida de casa, já que elas comeriam na escola. E outro ganho também é que a mãe poderia sair para trabalhar, já que o filho não estava em casa, o que faria a família não só diminuir o gasto com a comida da criança que recebeu na escola, mas também o aumento de renda da mãe que saiu para trabalhar. Com isso, indicadores de escolaridade, alimentação e renda já aumentariam. O programa também contava com o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, que resumidamente é a compra por parte do governo de alimentos de pequenas famílias produtoras. Isso fazia com que as escolas fossem abastecidas com alimentação de boa qualidade e garantia que o negócio da agricultura familiar continuasse rodando, visto que os pequenos agricultores têm uma grande luta para competir com as grandes empresas. Então podemos concluir que o Bolsa Família não é apenas uma renda extra para famílias pobres, e sim um plano para aumentar diversos indicadores. Bem, podemos ver como esses programas são extremamente diferentes. Por um lado, o governo dá quase o dobro de dinheiro oferecido por outro programa, mas sem um planejamento por trás dele. Acredito que a divisão de desejo está por trás de qual classe você pertence. Se você é uma pessoa que está acima da linha de pobreza, os R$ 600 fará muito mais sentido a você, já que aumentará seu consumo. Por outro lado, se estiver abaixo da linha de pobreza, um valor menor, mas com um planejamento que irá te ajudar futuramente, pode ser mais atraente. Se você gosta do nosso conteúdo e tiver vontade de apoiar esse projeto, deixarei o Pix na descrição. Independente do valor, o importante é a sua vontade de ajudar. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like e se inscreva.